Fala, galerinha do CA, tudo bom com vocês? É um enorme prazer estar de volta aqui para gravar vídeos sobre vistos e sobre imigração. E para isso, nós trazemos uma convidada muito especial, que já é de longa data aqui no canal, que é a Liz Delome, da Delome Law Firm. Liz, seja bem-vinda novamente ao Conquistando a América. Obrigado, Al. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem muita informação bacana aqui para passar para o pessoal que está chegando agora. Só para vocês saberem, né, quem não me conhece, eu sou Liz Delome, sou advogada de imigração, tenho meu próprio escritório há praticamente 5 anos e trabalho com diversos tipos de visto, atendendo muitos brasileiros, mas também a comunidade internacional como um todo. Excelente, excelente. E pessoal, você que chegou no canal há pouco tempo, eu te convido para ir lá nos vídeos, nas playlists. Nós temos muitos vídeos gravados com a Liz. E, assim, modéstia à parte, eu tenho certeza que a série sobre os vistos EB2, EB2NW, é sem dúvida um dos melhores conteúdos sobre visto EB2 aqui no YouTube. Então, vale a pena você conhecer. E também falamos sobre EB3, sobre vistos de investimento. Tem vários conteúdos super bacanas lá nos nossos vídeos. Você não pode deixar de assistir, tá bom? E para começar, antes de mais nada, você já coloca o dedo no like. E se você ainda não é inscrito aqui no Conquistando a América, se inscreva para que você seja notificado. Ative o sininho para que seja notificado de conteúdos assim como esse daqui. Bom, Liz, mais uma vez agradeço a sua presença aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. Nós vamos falar em tudo o que está em alta no meio de imigração, ou seja, nos assuntos de imigração aqui nos Estados Unidos. Vamos dar uma pincelada geral nos pontos que está todo mundo falando. Começar por o quê, Liz? Por onde começamos aí sobre o que está mais quente em imigração hoje? Eu acho que na comunidade brasileira, né, a gente teve algumas atualizações aí, até algumas surpresas, principalmente em relação aos processos que os brasileiros mais protocolam hoje em dia na imigração, né, justamente pela possibilidade de você fazer o processo sem uma empresa te patrocinando, sem uma oferta de trabalho, que continua sendo, né, o que as pessoas mais querem, o que é mais vantajoso, digamos assim, por conta dessa independência. Então, o que acontece, Al? Eu acho que hoje em dia muita gente já ouviu falar sobre EB2NW, sobre EB1A, né? Muita gente até sobre EB3 também. O EB3, por mais que tenha o patrocínio, continua também sendo muito popular. Isso acabou gerando, né, um aumento muito grande, exponencial do número de pessoas fazendo esse tipo de processo, né? E no mercado a gente acaba verificando vários efeitos, vários resultados disso, né? Óbvio que a gente tem vários resultados positivos, porque eu acho que também quando a gente tem uma competição, a gente está querendo sempre ser melhor, a gente está querendo incluir alguma coisa inovadora, fazer algo de diferente, mas, por um outro lado, a gente tem um número muito alto de aplicações e muita concorrência, inclusive desleal, né, com pessoas aí que ou abrem suas próprias consultorias ou vendem cursos sem ter a qualificação para isso, né? Eu gosto de pegar um exemplo muito palpável, que é, por exemplo, uma pessoa que pode advogar em causa própria, né, de repente em pequenas causas no Brasil, né, ou seja, ela pode se defender no próprio processo, mas, por um outro lado, ela não poderia, sem ser advogada, abrir alguma empresa, né, para assessorar as pessoas a fazerem isso. E acabou que nesse ramo imigratório isso acabou acontecendo de uma maneira muito gritante, né?
E eu, como faço parte de uma comunidade de advogados estrangeiros muito grande, onde a gente tem diversas discussões, a gente, né, traz à tona assuntos que são importantes para a nossa categoria profissional, eu acabo me deparando com essa crítica, né, que realmente prejudica o nosso trabalho. Então, assim, por mais que a gente tenha concorrentes excelentes aí no mercado, e muitas vezes a gente já conversou sobre isso, né, Al? Não é, a gente aqui, quando a gente está passando uma informação para vocês, né, e o seu canal também tem esse intuito, não é óbvio que a gente está querendo assessorar vocês, e se vocês vierem para a Delome, vai ser o maior prazer atendê-los, né, porque eu sei que vocês vão ter depositado essa confiança no escritório. Mas se você não fechar comigo um contrato, né, para fazer um processo, que feche pelo menos com outro advogado, com uma pessoa que vai poder, né, te defender, tem as qualificações para te passar a informação correta, e que se alguma coisa der errado, você vai ter os meios de exigir que os seus direitos sejam cumpridos, entendeu? Então, essa realmente é a nossa preocupação. Muito importante, viu, Liz? Porque, de fato, e a gente fala muito isso aqui no canal, apesar de alguns vistos, de fato, você conseguir pleitear ele sozinho, preparar o processo e tudo mais, é extremamente importante você poder contar com a assessoria de um advogado de imigração, licenciado, porque, gente, o processo imigratório, ele é muito importante, é algo que vai mudar a sua vida. Eu falo para todo mundo, quando eu e a Camila nós conseguimos o nosso green card, isso mudou a nossa vida. Então, assim, tudo que for mudar a sua vida não é algo que você quer economizar alguma coisinha só para sobrar um pouquinho mais de dinheiro. Procura um profissional qualificado. E, de novo, não é dizendo que outras empresas ou outras assessorias não sejam qualificadas de jeito nenhum. Como a Liz falou, nós aqui no Conquistando a América, nós indicamos a Delome para os processos imigratórios, isso já há muito tempo. Nós temos uma parceria longa aí, graças a Deus, né, Liz? Mas o fato é, busque um profissional qualificado para te assessorar, mesmo que você se sinta capacitado, qualificado. Eu já conversei com várias pessoas que aplicaram o EB1, o EB2 sozinhos, e eles enchem o peito para falar: nossa, eu que apliquei, eu consegui. Ótimo, gente, é maravilhoso isso, parabéns. Isso realmente reflete o quanto você é um profissional diferenciado, né, fora da curva. Mas conte com o apoio de um advogado qualificado, com experiência, e aqui a gente indica a Delome, como não. Mas, Elis, você comentou que, de fato, aumentou demais, né? O visto se popularizou, aumentou demais as aplicações, e com isso começaram a acontecer alguns atrasos, né? Eu converso com muita gente e tem gente que desanima, fala: poxa, está demorando tanto tempo que eu nem vou fazer meu processo. Me fala um pouquinho sobre isso daí. Eu acho que assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar para todo mundo que entra em contato comigo é que, independente do momento que a gente está vivendo, eu acho que principalmente os processos, né, de EB2NW, até de EB2 com labor, o EB3, eles são processos que são inimigos do ansioso, entendeu? Então, eu acho que, independente do seu plano, né, você deve se planejar e você deve não criar tantas expectativas, né, em relação à pressa, né? Então, assim, você tem que se planejar tanto no processo quanto na sua vida pessoal, saber que aquilo ali é um plano a longo prazo, que não vai se resolver da noite para o dia, e que você depende de fatores que são alheios à sua advogada, que são alheios à sua vontade, né, que são realmente do contexto que a gente está passando. E como eu estava falando, a gente está num momento onde muitas pessoas passaram a aplicar, né? Se você comparar, Almerindo, as estatísticas da USCIS desde 2018 até o último ano fiscal, né? A gente teve um aumento de 440% das aplicações, né, de EB2NW.
e, na verdade, não sei se foram de EB2NW ou todos employment based, depois eu te confirmo esse dado. Mas, de qualquer maneira, é um aumento muito grande, né? E isso vai criando um backlog, né? Ou seja, na verdade, vai aumentando, porque o backlog já existe, né? Então, vai aumentando cada vez mais esse backlog da imigração, que a gente já sabe que não tem quantidade de pessoal, não tem recurso para analisar todos esses processos. E aí a gente tem, né, um atraso na conclusão dos processos. Muitas vezes a gente pode até ver que a gente tem uma falsa impressão de que o processo andou rápido, porque é apenas uma parcela, né? E isso eu até explico nos vídeos um pouco mais técnicos que a gente gravou, que a petição é aprovada, pode ser aprovada até rapidamente, mas até da aprovação da petição até a conclusão do processo, a gente ainda tem aí uma longa jornada. Então, por não terem vistos hoje em dia, né, disponíveis para essas categorias por conta desse atraso, a gente vai levar aí pelo menos um ano e meio, 2 anos, ou até mais, para a gente ter uma conclusão e você efetivamente receber o seu visto, o seu green card, né? Então, é isso que acontece. Quando a gente tem um número muito grande de pessoas aplicando e a gente não tem uma agência do governo como a imigração, né, se munindo de pessoal, de recurso, né, de todos os meios para conseguir analisar esses processos, a gente vai criando esse backlog e quem estava ali acaba se prejudicando porque vai entrando numa fila. Porque, lembrando, a gente tem um número específico de green cards por ano para essas categorias, né? Não é que a gente pode aplicar e vão ser concedidos por ano um número ilimitado de green cards, exatamente. Muito bom. E Liz, me diz uma coisa, essa fila, essa demora, tinha uma opção onde o aplicante ele poderia solicitar um atendimento acelerado no centro de visto, né? Como é que está isso? Isso ainda é possível? Como é que está acontecendo hoje? O que acontecia, assim, nos processos consulares, né, onde a gente tem ali o NVC, que é o National Visa Center, fazendo essa intermediação de o SES, que analisou sua petição até a conclusão da fase consular, essa autoridade era responsável por analisar os pedidos, né, de expedite da entrevista, ou seja, um adiantamento da entrevista, né? Eles recebiam esses pedidos que a gente fazia através de e-mail, de comunicação com eles, e o próprio consulado emitia ali uma decisão de fazer essa aceleração, né, marcar a entrevista antecipadamente. É claro que se fossem justificáveis, né, minimamente possível, aquele motivo de estar pedindo esse adiantamento, né, essa aceleração aí na entrevista, no agendamento da entrevista. Só que também, mais uma vez, as pessoas começaram a fazer isso de uma forma tão sem critério e todo mundo fazer ao mesmo tempo, que uma coisa que antes a gente tentava, né, até criar um argumento de separação familiar. Eu tive processos onde uma parte das pessoas aplicaram para o ajuste de status e a outra parte da família, ou seja, os dependentes, por questões pessoais, tiveram que, né, finalizar algumas coisas no Brasil e preferiram conduzir a etapa final do consulado. Mas, por conta dos atrasos, acabaram pedindo esse expedite aí da entrevista por um motivo de preciso me unir com a minha família, né? Um motivo até sentimental, né? Questões psicológicas, então muito tempo afastado de filhos, dos pais, enfim. E nem assim esses pedidos estão sendo aprovados por conta disso, entendeu? Há muita gente pedindo isso ao mesmo tempo, e aí acaba que a gente, né, vê o consulado fechando também esse cerco, fechando essa possibilidade, e aí está cada vez mais difícil, né? Então, assim, muita gente aplicando acaba criando aí, acaba causando efeitos de diversos lados, e quem realmente está precisando, né, desse adiantamento, dessa aceleração, acaba sendo prejudicado. E lembrando aqui uma coisa que eu gosto de falar muito, eu acho importante pontuar isso com as pessoas, muita gente até procura o escritório falando: Liz, eu quero adiantar minha entrevista porque eu tive uma proposta de emprego nos Estados Unidos. Isso não é motivo para acelerar, tá? Porque o próprio NVC e, inclusive, o consulado coloca isso em suas comunicações. Olha, não faça nenhum contrato de trabalho, né, não assuma nenhum compromisso
que você se obrigue antes de ter esse visto, né, esse green card, porque isso não tem nada a ver com a gente, né? A gente não tem absolutamente nada a ver com isso. A gente está processando todos os pedidos numa fila, numa ordem já estabelecida, entendeu? Então, não pense que isso vai ser um motivo para você conseguir Não vai acelerar. colar, né? Não vai colar. Ô, Liz, e o número de aplicações para o EB2NW nos brasileiros, ele cresceu tanto nos últimos anos, que agora a USCIS passou a reportar isso até de forma isolada. Antes era com o resto do mundo, né? E agora parece que isso está sendo feito de forma mais isolada. É verdade isso? É verdade. O número de aplicações de brasileiros aumentou tanto que a gente só está atrás da China em números Uau. de aplicações, tá? E eles colocaram as estatísticas dos brasileiros separados, tá? E uma coisa que eu acho bem negativa em relação a isso, que a gente pode identificar nas próprias estatísticas, né? São dados, então, contra dados, contra fatos, não há argumentos, é que se você observar o índice de aprovação, em geral, ele está ali em torno mais ou menos de 92%. Só que se você vai para a análise do público brasileiro em específico, ele está em 60% hoje em dia. Então, isso é algo muito, né, uma diferença aí de porcentagem de aprovação muito alta, né, e que demonstra realmente que se popularizou de uma forma que não é todo brasileiro que está qualificado, que demonstra, né, que não é todo brasileiro, aliás, não está nem perto de ser todo brasileiro que se qualifica para esse tipo de processo, né? Eu acho que isso prejudica, inclusive, a nossa imagem, assim, diante da USCIS, porque, como eu falei, eu acho que a USCIS hoje em dia não tem recurso, não tem pessoal, inclusive não tem outro mecanismo para barrar essas aplicações, entendeu? Então, Sim. como é que vão fazer isso? Eles vão criar, né, vão ser mais rígidos, digamos assim, nessa análise dos processos, porque eles perceberam, né, gente? Eles conseguem ver o número de aplicações de brasileiros, né? Então fica cada vez mais óbvio que muita gente está fazendo e muita gente que não tem aplicação. É aquela coisa, né, Al? Não sei se você lembra na época da escola, mas eu tinha muitos professores que falavam isso, que na hora de dar uma nota para uma prova, né, para um exame, eles pegavam uma prova que eles achavam que era a nota 10, né? E a partir dessa prova, eles conseguiam, né, fazer ali uma distribuição, um escalonamento das outras notas dos outros alunos. Então é a mesma coisa. Você pega um processo bom, né? Você sabe o que é inferior àquilo, o que é superior àquilo, né? Então você tem mais ou menos ali um parâmetro, entendeu? Com certeza. E é por isso, pessoal, que a gente ressalta, né, a importância. Não se empolgue ao ver um vídeo ou outro na internet, fala, opa, esse visto é para mim, vamos lá, eu vou tentar, vou fazer meu processo, ou vou contratar uma consultoria, uma simples consultoria para fazer isso daí para mim, e se empolgue em aplicar achando que pode, de fato, se qualificar, né? De novo, vou repetir, nada melhor do que você buscar um profissional licenciado, um advogado de imigração, que realmente vai conseguir entender a sua realidade, o seu histórico, a sua qualificação e te indicar o visto mais adequado, né? Como a Alice falou, não está mais fácil. E esse índice de aprovação menor para o público brasileiro, ele reflete uma única coisa: pessoas não qualificadas estão aplicando para vistos que exigem alta qualificação. É a única explicação que se tem para isso. Então, tomem cuidado, busque a assessoria de um escritório de advocacia de imigração, de nome, de respeito. Realmente você vai ter a melhor orientação possível. E aí, Liz, eu te pergunto, aproveitando esse gancho, se o EB2NW está mais difícil, eles estão mais rigorosos, principalmente já de olho no público brasileiro, qual seria a opção? Existem opções que as pessoas devem começar a observar como alternativa ao visto EB2NW? E a Camila, ela é um grande exemplo disso. Ela se qualificava para um visto EB2NW e acabou optando por outro visto. É isso? Seria essa uma alternativa?
Foi uma decisão muito inteligente, tá, Almerindo? Porque, inclusive, eu falo muito isso para os clientes. Eu jamais quero tirar o incentivo da pessoa que realmente qualifica de aplicar para um EB2NW. Eu acho que não é essa a questão que a gente está buscando aqui. O que a gente está buscando esclarecer é que o EB2NW ele não é para todo mundo. E muitas vezes a gente tem no escritório pessoas que chegam até com certa soberba, falando: eu já sei que eu qualifico para tal processo, quanto é que é? Eu quero saber, sabe, de uma forma assim até agressiva, entendeu? Uhum. E a gente tem esse perfil, tá, no escritório, de filtrar muito quem chega. Eu realmente não pego o processo que não tem o mínimo de qualificação. O pessoal que trabalha comigo até brinca, né? Fala: poxa, Elis, você está embarreirando tudo, é você que está dificultando tudo. Gente, não é isso. É porque realmente eu vou pegar o processo que eu acredito. Inclusive, até antes de responder a sua pergunta, eu acho legal passar isso para as pessoas, porque se uma empresa, qualquer que seja, ou inclusive até algum outro advogado, fala que tudo é muito fácil, né, que você qualifica, ou que mesmo que você não qualifique, que você tem que tentar, né, já que você tem dinheiro para pagar, você tem que tentar, eu levantaria, né? Eu levantaria alguma suspeita, porque eu acho que não é isso que se trata, né? Do que se trata o nosso trabalho como advogado, né? Eu já tive clientes que eu falei não, ou clientes que tinham até o processo de EB2NW aprovado comigo, mas não queriam esperar essa entrevista e acabaram seguindo pela via do EB1A. E eu falei para esses clientes que eu realmente não achava que o EB1A era a melhor escolha por conta de critérios, entendeu? E isso eu não estou querendo desmerecer de forma alguma o currículo da pessoa, não é isso, é porque os critérios são diferentes, a régua é diferente, entendeu? Então a gente tem que saber onde que a gente encaixa cada coisa, cada evidência, né? Cada histórico ali. E se eu realmente falei que não dava, é porque eu não acredito nisso. E aí você vai querer fazer o processo só por, sabe, você tem o dinheiro para pagar e quer pagar, e independente se o advogado que está com você acredita em você, naquele processo para você ou não, essa não é a minha diretriz de trabalho, não é isso que eu acredito, e eu acho que a gente tem que sempre suspeitar do que é muito fácil, entendeu? Isso Então, mesmo. o que eu pensaria na hora de realmente, né, tentar descobrir ali qual é o melhor processo para mim, primeiro, pensar em opções. Eu acho que se você qualifica para o EB2NW, muito provavelmente você pode qualificar para outros processos, tá? Hoje em dia, se você quer ir para os Estados Unidos, né, provavelmente você já tem algum contato, você já conhece alguém, ou você conhece alguma empresa, ou você tem algum outro meio, né, que pode ser mais fácil, ou até mais objetivo, né? Eu acho que no caso da Camila, que você estava contando, para mim, a chave do processo do EB3 e a vantagem do processo do EB3 em relação ao EB2NW é a objetividade. Você foge da subjetividade do oficial, né, de acreditar se o que você vai fazer ou não vai gerar um impacto mais abrangente para os Estados Unidos. Esse é um argumento que ele tem que ser muito profundo, ele tem que ter uma raiz muito forte no processo, senão você não vai conseguir a sua aprovação. No EB3 a gente está fugindo disso, né? Então eu acho de extrema inteligência vocês terem optado por um processo que muitas vezes pode até durar bastante tempo, porque é um processo longo de qualquer forma, né? Eu falei, esses processos são realmente inimigos da ansiedade, mas é um processo que tem mais objetividade, né? Você consegue ter mais certeza, tem mais chances de dar certo, né? Então, acho que o EB3 pode ser uma ótima via, independente se ele for um EB3 professional, um EB3 skilled, um EB3 unskilled, né? O procedimento é o mesmo, o que muda ali realmente é o caráter da vaga. Se você tem já um vínculo com uma empresa, né, na qual você trabalhe, que você saiba que é uma empresa de multinacional, né, que tem um escritório nos Estados Unidos, ou que está precisando, né, de alguém para estabelecer esse escritório nos Estados Unidos, as operações nos Estados Unidos, eu tentaria primeiro algum visto temporário, como o L1, por exemplo, né? Eu acho que o L1 é um ótimo visto, inclusive para pessoas que querem experimentar de fato como é que é morar, trabalhar, né? Como é que é o dia a dia nos Estados Unidos, para depois pensar
num processo de green card, e aí sim, pode ser através da própria empresa ou através de algum outro processo, entendeu? Eu acho que o L1 acaba sendo um experimento ótimo, né, para quem quer morar nos Estados Unidos, porque, gente, todo mundo, né, pensa, eu quero morar nos Estados Unidos, mas no dia a dia você não sabe como é que é, você também não sabe quais são as dificuldades que você vai encontrar, né? Pode ser para você e pode não ser. E eu acho que a melhor forma da gente entender se é para a gente é a gente vivenciando isso, né? A gente tendo aquela experiência, né? Tem outros processos também, como o O1, que muita gente nem sabe que é possível, né, de ser feito, é um processo de visto temporário também, e que você precisa de um sponsor, e que tem até os critérios são muito similares aos critérios do EB1A, mas a gente acredita que a régua ali é um pouquinho um pouquinho inferior ao que eles exigem para o EB1A, até por ser um visto temporário, né? Então eu pensaria primeiro em alternativas, inclusive alternativas temporárias, para você ter essa experiência. E lembrando que quando você está nos Estados Unidos com visto temporário, eu e a Almerino, a gente já conversou muito sobre isso, a gente consegue guardar evidências, né, juntar muitas coisas que você pode estar fazendo ali nos Estados Unidos, trazendo contribuições para a sua área, que podem ser usadas lá na frente em outro processo. Você não está anulando, né, a sua possibilidade, você só está construindo uma história ainda mais consistente. É isso aí. É isso aí. E é isso, pessoal. Vocês sabem que como somos exigentes com relação aos parceiros que a gente traz aqui para o Conquistando a América, porque a gente sempre quer que você tenha acesso ao melhor. E tudo isso que vocês ouviram a Liz falar aqui é justamente para ilustrar o quanto a Delome Law Firm pode auxiliar você no seu processo imigratório. Então, já aproveita, aqui na descrição do vídeo tem os contatos da Delome, segue a Delome lá no Instagram, eles postam muito conteúdo extremamente interessante. No nosso canal, nós temos vários vídeos falando sobre vários vistos, mas, de novo, fica aquela ressalva. Esses vídeos servem apenas para você ter um entendimento geral do visto que, de repente, pode ser o ideal para você. Nunca tome uma decisão com base num vídeo que você assiste no YouTube. Busque o profissional licenciado e aqui no Conquistando a América nós indicamos a Liz e a Delome Law Firm para todo esse processo imigratório. Liz, eu gostaria de agradecer, lembrando que nós vamos ter aqui outros vídeos, já temos vídeos gravados, vamos gravar ainda muitos vídeos para o pessoal do Conquistando a América, mas gostaria de agradecer, eu sei que você tem um tempo super corrido, mas tirou esse tempinho para bater um papo conosco. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Não esquece o dedinho no like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo sobre imigração com a Liz Delome. Obrigada.